Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde, aquele nosso bate-papo semanal, quando nós falamos sobre saúde, sobre medicina, sobre os cuidados que temos que ter com o nosso corpo, com a nossa cabeça, com a nossa mente. E recentemente aqui nós já conversamos sobre harmonização facial, que é relacionado um pouco também, ou muito, com a beleza, a estética e saúde. Hoje nós vamos tratar de um assunto semelhante, que é a questão do transplante capilar. Quem gosta desses assuntos, que tem problemas com o cabelo ou a falta dele, é muito interessante prestar atenção, porque o assunto aqui vai render bastante para você em termos de conhecimento. Para isso, nós convidamos aqui e temos um grande prazer de receber a doutora Thalita Carlesso, médica dermatologista, tricologista e professora. Muito obrigado, Thalita, por ter aceitado o nosso convite. E o doutor Vinícius Carlesso, cardiologista em medicina esportiva, e um currículo que vai por aí afora, né, Vinícius? Isso aí. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Bom, Thalita, essa questão de transplante capilar transcende muito aquela mera questão da beleza, daquele cabelo bonito, aquela coisa, né? Mexe muito e principalmente com o bem-estar da pessoa, vamos dizer assim. Com certeza, Arley. Um prazer muito grande estar aqui no seu podcast de altíssimo nível. Obrigado, Thalita. E nunca é somente cabelo. Então, sempre tem uma história por trás. E o paciente que ele já se vê num grau avançado da calvície, digamos que ele perde identidade. Então, ele olha aquelas fotos e ele não se reconhece. Encontra os amigos anos depois. Hoje mesmo o paciente me relatou isso. Está encontrando os amigos da época da escola e estão falando, poxa, cadê seu cabelo? Você era tão cabeludo. E também a questão da força, da confiança. É um tema até bíblico, né? Então, Sansão, na Bíblia, cortaram seu cabelo, ele perdeu a força, ele perdeu a virilidade. Então, tanto em homens e também em mulheres, sempre tem algo ali que a gente precisa cuidar no paciente também. É a autoestima, A né? autoestima não é somente algo estético. Então, é um paciente que, depois de um tratamento ou do transplante capilar, ele reencontra a identidade, ele está mais confiante no trabalho, ele está mais feliz também em casa. Eu tenho pacientes que, depois do transplante capilar, a autoestima ficou tão alta que emagreceu. Eu tenho 40 quilos. Olha. Então, ele ficou tão animado que ele, nossa, vou mudar de vida, vou para academia, vou fazer uma dieta, vou cuidar de mim. Então, incentiva muito, motiva muito. Nunca é só cabelo. Tem gente que fala, eu prefiro ficar careca porque não dá trabalho. Não é por aí, né, Vinícius? Não, longe disso. Só complementando o que ela falou, inclusive a gente tem até o lema dentro da clínica, né? A nossa missão não é vender, né? Oferecer tratamentos, oferecer cuidados do cabelo. A nossa missão lá é restaurar a autoestima. Então, fazer com que a pessoa resgate o bem-estar dela. Que depois que a gente viu que o cabelo ele é um símbolo de identidade da pessoa, a gente levou isso muito a sério, bem no âmago mesmo do ser da pessoa, né? E a gente tem até uma pesquisa famosa dos Estados Unidos que fala que existem duas coisas que mais afetam um homem, né? Falando agora da parte masculina. Então, a primeira coisa que mais deixa um homem desanimado, com a autoestima baixa, é a impotência. Né? Então, os urologistas aí devem pegar muito essa questão da impotência. E a segunda coisa que mais afeta a autoestima deles é a perda do cabelo. Então, logo depois da impotência vem a queda do cabelo. Então, o homem realmente vê no cabelo uma identidade pessoal mesmo que precisa ser conduzida hoje. Tem vários tratamentos para ele não ter mais esse problema de se olhar no espelho e não se reconhecer, ou ter aquela chacota entre os amigos, né, de chamar outro de careca, de calvo, né? Então,
Isso a gente recebe muito, né? Falou, vim aqui porque eu não aguento mais o pessoal me chacotar aí nos grupos sociais, né? É das questões de identidade. Então, para nós é muito importante levar a sério essa questão da autoestima dentro da clínica. Então, todo mundo é treinado lá dentro da clínica, tanto os médicos como a equipe de saúde, os atendentes, o pessoal da limpeza é treinado a focar na autoestima do paciente. Ó, tudo que for fazer aqui é focado em deixar ele sempre melhor do que ele chegou aqui dentro. Pessoa se sentindo bem, né? Isso. Isso é importante. E essa questão do dá muito trabalho. Eu já vi muito essa história, inclusive em casa, meu pai. Meu pai tinha aquela calvície último grau. Ele só tinha aqueles cabelos aqui da lateral e da região de trás, que é a área doadora do transplante. E meu pai, desde que anos e anos, eu quero muito te dar de presente, né, em agradecimento. Não quero mexer com isso não, tô muito bem assim, né? Ele raspava na zero. E aí eu fiz o meu tio, que é mais novo que ele. Aí ele viu do meu tio, ele começou a ver, ele, não, vou fazer. Aí eu dei de presente. Hoje minha mãe e ele falam, meu Deus, por que eu não fiz antes? Então sempre é esse arrependimento, né, de não ter feito antes realmente. E até quem fala, nossa, mas você não precisava, porque tem calvícies menores também. Às vezes é aquela entradinha ali, aquele topete ralo que incomoda. Mas depois que faz, nossa, como você rejuvenesceu, né? Como combinou mais, harmonizou mais com o seu rosto. E o bacana do transplante também é a questão da naturalidade. E é um medo que os pacientes têm. Então, é até engraçado que teve um paciente, doutor, eu adoro, porque ficou tão natural. Claro que quem te vê todos os dias vai perceber que você tá ficando cabeludo. Agora, eu vi um amigo meu, ele perguntou se eu tinha feito harmonização facial, porque ele me achou jovem, mas ele não conseguiu identificar o que eu tinha feito. Então, esse é o bacana do transplante. Porque realmente tem, enfim, casos que a gente vê por aí, que o transplante ele está sendo banalizado também, é algo que a gente pode discutir mais. E resultados artificiais. Aí realmente não vale a pena fazer. Então, acho que muitos homens têm receio dessa questão da falta da naturalidade. Mas, realmente, os nossos pacientes que realizam o arrependimento de não ter feito antes. Essa questão da vaidade é tão verdade que, recentemente, eu entrevistei aqui a Dark, lá do salão da Dark cabeleireira. Frequento muito. Pois é. Já está com 50 anos de trabalho. Nossa, Maravilha. eu sabia que era 50. Então, Maravilha. ela é uma profissional aí que tem história e sabe do que faz. Então, falamos muito sobre essa questão de vaidade, de homens que frequentam também o salão dela. E ela fala que é um fato. Essa questão de vaidade, que a pessoa quer se cuidar, questão de autoestima, como nós já falamos aqui. Então, é muito interessante. Thalita e Vinícius, esse trabalho de vocês, da clínica de vocês, transcende Uberlândia, né? Não é só mais uma clínica de Uberlândia. Não, a gente transcende Uberlândia, eu acho que tanto na questão do produto que a gente entrega, vamos dizer assim, para o nosso paciente, né? O cuidado que a gente tem com ele, que é uma coisa realmente que a gente trouxe nova para Uberlândia, que a gente chegou a morar em São Paulo por quase 5 anos, né? Até onde a gente se especializou. E aí a gente trouxe uma mentalidade diferente mesmo, de focar num cuidado focado 100% no que o paciente precisa. E não só, meu problema é o cabelo, vou tratar só do seu cabelo. Meu problema é o coração, vou tratar do coração. Lá não, então a gente foca numa forma holística de enxergar ele, né? Entendo. Então acho que a gente já transcendeu a forma de enxergar o paciente aqui em Uberlândia, pelo menos na área do cabelo, né? Não estou falando de outras áreas, não posso não conhecer. Mas na área do cabelo, realmente a gente trouxe esse cuidado. Porque antes era uma coisa meio relegada, não tinha tanta visibilidade. Profundidade também. O homem né? não sabia, às vezes, nem que existia o transplante capilar, que ele poderia voltar a ser cabeludo, né? E ter uma autoestima recuperada. Então, acredito que a gente trouxe isso aqui para Uberlândia, uma forma de pensar diferente, né? Acho que foi muito positiva, principalmente para os pacientes que falam isso para nós. E a gente também transcende a questão geográfica, né? Então, a gente hoje tem a clínica em Uberlândia e acaba que a gente, por questões geográficas e de proximidade, a gente viu uma possibilidade de também levar esse serviço diferenciado para Uberaba. Então, hoje nós temos a clínica Uberlândia e Uberaba. Então, o Instituto Carlesso Capilar... Eu ia te perguntar, é um instituto? É um instituto, Sim. porque envolve tanto a parte de assistência médica como de ensino. Então,
A isso ela pode falar mais a parte do ensino, né? Nós formamos médicos por todo o Brasil e pelo mundo. Então, eu sou muito da parte acadêmica. Então, nós publicamos o primeiro livro de transplante capilar pela técnica FUI do Brasil. Tem 2 meses que eu publiquei o primeiro do mundo de transplante de sobrancelhas, que é um outro tema. Então, sempre muito pautados na ciência. Mês que vem, estou indo para o Marrocos palestrar no Mundial. Então, tem essa parte do ensino também, que antes era mais voltado em São Paulo. A gente tinha um centro de ensino lá e a gente trouxe agora também para Uberlândia. E essa questão de transcender, 40% dos nossos pacientes em Uberlândia não são de Uberlândia. Então, são da região e também, por exemplo, Manaus. Semana passada, a gente operou um paciente de Manaus. Toronto, do Canadá. Então, a gente recebe paciente também da Bolívia, que veio fazer sobrancelha. Da Itália. Então, a gente recebe pacientes de todo o mundo, né? De diversas regiões também. 60%, acho que 50%, 60% é Uberlândia, mas a parte de fora também vem muitos pacientes. Então, é um centro, realmente. E tem transplante também para sobrancelha, né? Você começou a falar. Exatamente, é uma técnica... É uma técnica nova. O transplante de sobrancelhas, ele até existe já há um bom tempo, mas ele foi aperfeiçoado de forma que a paciente ou paciente, esse é mais até público feminino, mas muitos homens também fazem, ela já sai com os fios naturais, como eles vão ficar. Claro que assim como o transplante capilar, eles têm um processo de renovação até o 3º mês, metade do resultado 6 meses, resultado final a 1 ano. Mas proporciona resultados lindos. Por quê? As mulheres que tiraram muito as sobrancelhas ou tem alguma doença, né, que faz cair também os fios da sobrancelha, porque é algo que muda muito. Se a gente for parar para pensar, há 40 anos atrás, o perfil belo de sobrancelha era que a sobrancelha é super fininha, super arqueada. Então, as mulheres tiravam muito e depois, para ter os fios mais alinhados, tinham que recorrer à micropigmentação, a tatuagem. Então, fica aquele aspecto mais marcado, menos natural. Então, hoje, muitas pacientes estão removendo a micropigmentação, que tem aquele aspecto de tintura, e recorrendo ao transplante de sobrancelhas. Tá uma verdadeira febre, assim, no momento. A gente lançou o livro tem 2 meses e agora a gente tem recebido pacientes aí de todos os locais do mundo. Para cada vez mais, hoje a gente tem visto muita essa questão da artificialidade, mas o natural, ele sempre vai sobressair. Então, as pessoas estão saindo, né, daquela modificação, né, de procedimentos e querendo algo mais voltado para o natural. Tem uma pergunta que chegou para a gente que nós anunciamos normalmente que iríamos entrevistar vocês dois. A pessoa quer saber como é que é essa coisa do folículo, o pelo, né, que é implantado no couro, que seria o couro cabeludo. Tem casos de rejeição? Porque Não. tem que ter um doador, né? Vamos lá. Então, o transplante capilar são retirados fios, são fios seus. Então, por exemplo, no Vinícius, a gente retiraria fios dessa região. Então não é de outra pessoa? Não é de outra pessoa. Aqui no Brasil ainda não foi realizado um transplante assim. É algo que para o futuro acho que vai acontecer. Vou até explicar por que ainda não pode. Então, é da própria pessoa. Então, geralmente, os pacientes, eles vão tendo a calvície nessa região aqui. Essa região de trás, ela tem uma origem genética diferente. Esses fios são resistentes. Pensa no homem mais calvo que você conhece. Ele certamente tem fios aqui atrás e na lateral, que é justamente a nossa área doadora. E isso é muito importante no transplante. Então, é como se fosse um teletransporte, eu falo, né? Eu tiro o folículo desde a raiz, como se fosse eu tirasse uma árvore desde a raiz e reimplantasse ela em outra região. Para que essa árvore, né, cresça, amadureça, o solo ele precisa também estar muito fértil. Então, pacientes que não têm, isso são raros, pacientes que têm cicatrizes, né, sofreram queimaduras na região. O folículo, se tudo for realizado corretamente no transplante, ele integra, não tem risco de rejeição. Alguns pacientes, é raro, têm algum tipo de alopécia que a inflamação no couro cabeludo podem realmente não aceitar esse folículo, mas isso é raro, isso é exceção. O que acontece muito, a gente vê em algumas essas clínicas, né, mais low cost,
que estão banalizando o transplante é não tenho cuidado nesse trajeto, porque o folículo ele é um mini órgão, ele é o menor órgão do nosso corpo, ele tem que ter uma temperatura, uma solução para ele ficar, senão ele morre. É igual o transplante de órgão, coração, né, rim, aquela correria, tudo sincronizado. Então, se acontecer algo nesse trajeto, esse órgão, ele não vai integrar. Então, eu falo... Ele pode ser congelado, Thalita? Pode, mas ele tem um tempo. Depois de 4 horas, a sobrevida dele, mesmo congelado, numa temperatura fria de 0 a 4 graus, começa a cair. Aí, sobre o transplante de outras pessoas. Eu tenho um irmão que tem muita calvície, eu quero doar para ele. Quando a gente fala em doação de órgãos, quem está recebendo algo que não é seu. Então, a gente precisa, teoricamente, diminuir a imunidade para ele é um imunodeprimido para receber um órgão. Com o cabelo, a gente ainda não sabe exatamente se funciona da mesma forma. Então, por isso que a gente não pode fazer isso no Brasil ainda. Diminuir a imunidade de uma pessoa para ela receber esse órgão, porque é cabelo, né? Não é algo vital. E também pelo fato de a gente não saber se essa pessoa vai rejeitar ou não. Mas já realizaram 2 casos no mundo, isso a nível da Europa, mas eu acredito que no futuro isso possa ser realizado aqui sim. Bom, você disse que tira o cabelo daqui, o folículo daqui, põe aqui. E lá atrás, como é que fica? Vai tirando de lá e fica sem? Exatamente, por isso que a matemática ela é tão importante. Quanto mais a calvície avança, mais desafiador são os casos do transplante. Hoje, eu operei um colega médico, ele é até cardiologista também, mas é hemodinamicista, ele veio de Varginha. Ele, aquele grau, que só tinha cabelo aqui na região. Então, eu falo, pensa comigo, você perdeu metade do seu cabelo, se a gente for medir em centímetros quadrados. Eu tenho que redistribuir uma área que sobrou de 50% em uma outra área de 50% e eu ainda tenho que deixar alguma coisa aqui, não pode ficar ralo, né? Então, matematicamente, é algo muito desafiador. Mas tem todo um cálculo por trás, a gente tem um aparelho por inteligência artificial, mas hoje eu tive que extrair fios do tórax do paciente para complementar. É um transplante bem avançado. A melhor área doadora realmente é do couro cabeludo, mas a região inferior da barba, essa região do tórax, pode ser utilizado também para complementar o resultado. Mas esses casos mais avançados, eu sempre falo assim, olha, não vai ser aquele cabelo mega cheio que quando você tinha antes de você ter calvície. Mas vai mudar a sua vida. E muda completamente. Você retorna à identidade. Agora, quando são casos não tão avançados, e tem uma escalinha, né? Tem 7 graus de calvície. É uma escala, chama escala de Norwood. Aí sim, o paciente ele tem uma altíssima densidade. Por isso que eu falo, não espera ficar mais calmo para procurar, né, o tratamento, né, fazer a consulta, porque a matemática é importante. E o transplante é eterno, vamos dizer assim? Dura a vida toda ou ele tem um prazo determinado? Ótima pergunta. Então, por exemplo, um paciente que ele tem as entradas, né, mas ele tem cabelo nessa região. Quando a gente faz o transplante, a gente tira fios resistentes à calvície e coloca nesse local que precisa. Teoricamente, esse fio, ele é resistente, ele não vai afinar, ele não vai cair. Eu digo que o transplante ele é um procedimento definitivo, mas para sempre.
Mas esses nativos, se esse paciente ele tem essa programação genética de ficar calvo, Entendi. ele tem que tratar também esses nativos. Apesar de que, após uns 50, 55 anos, tem a chegada da andropausa, que é tipo uma menopausa masculina. E a calvície, ela tende a estabilizar. Então, eu tenho 2 perfis de paciente. Eu também opero pacientes muito jovens, 28 a Eu ia te 45 perguntar isso, anos. questão da idade. Esses pacientes eu tenho que tomar mais cuidado com relação ao tratamento. Eu tenho que incentivar muito que eles tratem os nativos, porque eles podem ficar mais calvos, apesar do transplante ficar ali. Já os meus pacientes acima de 55, eu já operei de 85, viu? Esses a gente já... Olha, sua calvície já está estabilizada, é realmente definitiva. Então, depende muito do perfil do paciente, da probabilidade genética dele. Então, eu sempre pergunto, seu pai é muito calvo, seus tios? Nossa, doutora, não, meu pai não tem nada. Então, eu já sei que aquele paciente ele pode ter um potencial de ficar muito calvo. Então, ele tem que tratar mais os nativos. Mas é algo assim, é muito tranquilo. É uma medicação, ou às vezes fazer um procedimento a cada 3, 6 meses, algumas aplicações, para manter ali os nativos, para ele não perder o que ele tem, mas o transplante, ele é definitivo, sim. Doutor Vinícius, existe algum impedimento, por exemplo, uma diabetes, qualquer tipo de problema de saúde que impeça a realização do transplante? Da pessoa sofrer essa cirurgia, vamos dizer assim? Hoje assim, para se contraindicar um transplante capilar, a pessoa tem que estar num estado, vamos dizer, mais simples, assim, bem doente, né? Porque o transplante capilar ele é considerado um procedimento cirúrgico de baixo risco, né? De muito baixo risco. Então, quando a gente avalia a parte cardiológica, a parte anestésica do procedimento em si, ele, para dar complicações dentro do procedimento para coração, órgãos, enfim, é muito pequena, porque é uma microcirurgia, é uma cirurgia minimamente invasiva. Então, você não acessa cavidades, não expõe órgãos grandes, você não mexe em grandes artérias, veias. Não tem então, sangramento, essa tem coisa. Tem pequeno sangramento, aquele sangramento que quando você às vezes pica o dedo com uma agulha e sai aquela gotinha, né? Então, é uma cirurgia de baixo risco. Então, dificilmente haverá uma contraindicação formal para você fazer uma cirurgia por questões de saúde. Então, já fizemos lá caso de diabetes, pessoa que tem diabetes usa insulina tranquilamente, só que, claro, a gente tem que ter um cuidado maior. Tem, por exemplo, o diabetes que você citou, o diabetes, todo diabetes ele tem uma predisposição maior à infecção, a problemas de cicatrização. Então, esse paciente tem que ser cuidado de uma forma diferente, mas não é contraindicação. Já fizemos também paciente que fazia hemodiálise, né? E se ele está estável da parte da doença dele, trata certinho o rim dele, não tem problema nenhum ele fazer. Pacientes transplantados renais, né? Que a gente teve. Pacientes com problemas de sangue, né? De hemofilias, já fizemos, trombofilias. Então, a gente sabendo disso, a gente consegue programar, porque o risco da cirurgia em si é muito pequeno. E quando a gente pensa em risco cirúrgico, de risco, o que pode dar problema, seria complicações cardiológicas, cardiovasculares, né? Infarto, AVC, que é o que a gente preocupa em cirurgias. E também questões ali de, às vezes, precisar parte respiratória, não deprimir muito, a pessoa parar de respirar e tudo. Como no transplante a gente faz só uma sedação, não é uma anestesia geral, então o paciente não faz aquela anestesia que tem que inalar e dormir, ou uma venosa que tem que entubar, isso não existe. Então a gente faz uma sedação só realmente igual a endoscopia. Sim. O paciente ele só vai dormir, ter um sono bem tranquilo ali para ficar 8, 10 horas de procedimento, ele acordar, ele dormir, faz o procedimento, acorda, nem viu o que aconteceu. E a anestesia é só local, então a gente aplica anestesia mesmo, só aquela injetável no couro cabeludo. Então, por causa disso, é um procedimento de baixíssimo risco. Então, para ser contraindicado, a pessoa tem que estar assim, tô internado, tô infartando agora, então tem que ser uma coisa muito crítica para ele não poder fazer. De forma geral, todo mundo pode fazer. E até com um simples eletrocardiograma prévio de exames, se a pessoa tiver um eletrocardiograma e está tudo certo, ela já pode até fazer. Só que a gente toma alguns cuidados maiores. A gente pede mais exames, a gente quer um check-up completo. Mas por excesso de zelo. Porque se tiver só um eletrocardiograma, a pessoa já não teria um risco. O eletrocardiograma sem alterações não teria um risco para fazer o procedimento. E de repente o transplante capilar, vamos dizer assim, até ajuda a curar aquele problema, né?
Sim, com a melhora da autoestima com certeza. É o que Da ela falou, pessoa. que o paciente ele emagreceu 40 quilos. Ele era obeso, já estava com pré-diabetes e hipertenso. Então, ele emagrecer 40 quilos, com certeza o diabetes dele melhorou e a pressão dele melhorou. Então, a gente... isso não em qualquer parte da estética, né? Pra você ver o tanto que a estética influencia no psicológico da pessoa, né? Aí, infelizmente, hoje, a nossa sociedade foca muito na imagem, né? Então, é rede social mostrando imagem. É aquele... O pessoal chama de... celular hoje virou câmera. Virou câmera. Então, todo mundo se mostra, e o problema é que se mostra e se compara com o outro. Então, às vezes, o paciente que é calvo, ele vê a calvície dele, aí ele vê um rapaz no Instagram cabeludo, tupetudo, ele se sente menos. Pô, o cara cabeludo eu não sou. Porque existe essa comparação. Então, o psicológico hoje está muito em alta, né? Essas crises existenciais e emocionais, né? Então, é quase que tem uma fotinha que eu gosto lá, que é o mito da caverna novo do Platão, né? Hoje, do Platão é desviou as sombras. Hoje a gente vê as redes sociais, as programações. Então, hoje é o novo mito da caverna. Então, a autoestima influencia muito a ponto de melhorar outras doenças, assim, dependendo do que for, resolve muita certeza. coisa. E a Ajuda gente muito. conta com uma equipe excelente, cardiologista, mas também de anestesistas. Então, eles estão sempre muito atentos com relação aos exames, a toda a avaliação pré-cirúrgica desses pacientes também. Então, a gente opera pacientes, como o Vinícius falou, né, que tem outras doenças, né, pacientes, assim, que sofreram, fiz da semana passada, um paciente que ele já tinha feito uma cirurgia cardíaca, já tinha algumas questões, então a gente avaliou bem, o paciente operou, tudo tranquilo. Então, nós realizamos as cirurgias em pacientes que têm essas comorbidades também, porque nós temos toda essa estrutura, né? E esse aval para isso. O diabetes é importante sempre avaliar essa questão eliminar ali qualquer risco de infecção. A gente também tem outras... Quando é um paciente diabético, a gente já tem outras demandas, que a gente faz alguns tratamentos no intraoperatório também para melhorar essa circulação, essa integração do folículo durante a cirurgia. Então, tudo tem que ser muito bem pensado, né, em prol do paciente. Isso, essa questão do protocolo de segurança no transplante capilar, ela é muito importante para nós. Então, a gente tem protocolos de cardiologia, protocolos de anestesia, tem a equipe do transplante capilar, todo mundo integrado para ver se está tudo seguro mesmo para o paciente fazer. Então, a gente é bem certinho, né? Tanto é que publicou até, e tem os protocolos nos livros, né, que ela publicou, porque isso é muito sério, a pessoa entrar para fazer um procedimento e ter alguma complicação, procedimento eletivo, né? Nossa. E aí a gente foca tanto nessa segurança e também no conforto do paciente. Por isso que a gente tem sempre um anestesista experiente lá com a gente, que fica o tempo todo olhando sinais, deixando o paciente confortável, sem dor, dormindo, tranquilo. Aí já entrando em outro assunto, né? Diferentemente muito do que está se vendo em outras clínicas ou no mercado ascendente, aí, meio que o mercado negro do transplante capilar. Que o pessoal hoje está querendo fazer transplante hoje, assim, você tem uma cadeira, tem uma luz, vamos fazer o transplante. Aí faz sem seu médico ser cirurgia especialista. plástica tem muito disso, né? Sim. Também tem. Acho que diminuiu um pouco, mas ainda tem muitos tem lugares clandestinos, né? Mas hoje o transplante está assim, em qualquer lugar o pessoal quer fazer transplante, porque é uma cirurgia minimamente invasiva, mas tem riscos. Então, em qualquer lugar, eles já colocam o paciente para fazer sem anestesia, sem segurança. É um médico que não tem experiência para fazer o procedimento. Então, a gente vê de tudo. A gente pega casos para corrigir diariamente, né? Sim. É frequente o número de casos que a gente pega para corrigir. As histórias que chegam para nós ali do pessoal que fez em outros lugares, achando que o famoso barato sai caro, né? Só por causa de preço ele foi. Aí eles chegam mais abalados psicologicamente, passaram por um risco de vida e foi um procedimento traumático, porque ele sente dor o tempo todo, fica acordado, tomando picada na cabeça. Então, o pessoal hoje tem que entender isso, que existe um mercado paralelo do transplante capilar, que a gente luta contra isso, porque a gente quer entregar realmente uma coisa de altíssima qualidade, e é o que a gente vem entregando. Então, para nós, essa segurança do paciente ela é inegociável. Se tiver qualquer alteração, qualquer problema, a gente senta, revisa, já adiamos transplantes, por exemplo, questão de diabetes. Um paciente estava com diabetes controlado ali levemente, mas a gente falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos controlar esse diabetes seu melhor, vamos deixar você mais tranquilo, que aí seu endócrino acompanha, né? Até eu lá como cardiologista estava acompanhando.
Aí, quando tiver um pouquinho melhor, você volta, que a gente faz com total segurança. E não era uma contraindicação, mas a gente preza tanto pela segurança... Vai que dá que a um gente, problema. então a gente quer tudo redondo, porque a gente não trabalha com falhas. Então, até que a gente pode falar com alegria, né? Que a gente nunca teve nenhum problema Bacana. de Muita complicações, intercorrências do transplante capilar. Ou assim, paciente que estava em transplante e precisou sair para internar no hospital, ou precisou ir para UTI, ou passou mal lá e teve que, né, ser entubado. Isso nunca aconteceu. O paciente, do jeito que ele entra, ele sai bem lá. E cabeludo, né? Então, a gente, tranquilamente, os pacientes são 100% seguros lá, do jeito que a gente faz os protocolos de segurança, né? A pessoa, depois da cirurgia, do procedimento ali, tudo, pode usar boné, pode usar chapéu, essa coisa toda? Como é que é? Então, a gente faz o transplante. Sol, essa questão de sol também. Muito importante. Cada clínica, cada profissional tem uma orientação depois que realiza o procedimento. Lá na clínica, a gente faz o procedimento. São 2 dias que o paciente ele não pode ter um atrito intenso na região implantada. Então, para dormir, ele vai ter que dormir um pouquinho mais ereto. A gente dá até um travesseiro para ajudar nesse conforto. 2 primeiros dias, banho, ele vai tomar um banho de corpo. Aqui vai passar uma espuma e uma água de limpeza. Mas no 3º dia, ele já pode ter um atrito normal na região, muito rápido. E já pode colocar um boné também. Se quiser disfarçar ali, fica um aspecto de casquinhas até uns 5 dias. Sim. Mas não é uma cirurgia que precisa ficar de repouso. Tanto é que eu opero muito colega médico, no dia seguinte eles estão no hospital, botam aquelas touquinhas de algodão mais folgadinhas. Vida normal. 7 dias atividade física intensa. A questão do sol é muito... Porque sol e cicatrização não combinam. Então, não vai limitar. Eu falo para os meus pacientes que com 7 dias eles podem estar na praia, mas eles vão estar com boné para proteger a região implantada do sol. Isso até o 3º mês, que é o período de cicatrização. E a nossa recuperação é muito rápida. Por exemplo, tem outros locais que vão liberar boné 1 mês. A gente libera 3 dias. Atividade física com 1 mês. A gente libera 7 dias. A gente tem um método também próprio que nós desenvolvemos, que é o transplante capilar regenerativo. No intraoperatório, eu já faço, além de implantar milhares de fios, a gente já faz também um tratamento com fatores de crescimento, com células-tronco, que é algo pouco falado aqui no nosso país, mas lá fora já está em super desenvolvimento. Então, isso vai ajudar na regeneração, na cicatrização, para esse paciente voltar às atividades o mais rápido. Então, e trata também aqueles fios que estão no início do afinamento. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. E como se diz assim, esse transplante é de uma sentada? Não. Chegou ali, já tira de cá, passa de cá, tudo tal, já sai dali transplantado. Olha, Ou tem sessões, mais sessões. Isso é pergunta que chega pra Tá gente. certo. De repente eu faço até alguma pergunta idiota aqui, mas Não, tem Não é que... idiota não, pelo amor de É Deus. isso aí. Ótima É deitada, pergunta. é uma deitada, não é uma Nossa, sentada. A maioria dos casos a gente realiza em uma única sessão. Como eu falei, tem casos que são muito desafiadores. Por exemplo, esse paciente que eu operei hoje, que é um colega médico, a gente extraiu do peito. Ele é aquele grau 7. Então, esse último grau, a gente indica 2 sessões. Mas são raros casos. A maioria, a gente consegue extrair uma grande quantidade em uma única sessão. Mas o paciente, ele chega cedinho na clínica, ele é recepcionado, nossa anestesista faz todo esse preparo com ele. A gente faz a marcação, vamos para o centro cirúrgico. A cirurgia, ela dura em média
de 5, no máximo 8 horas. Então, é um procedimento longo, porque é praticamente artesanal. Não tem cortes, então é tudo folículo por folículo. Mas o paciente, terminando a cirurgia, ele recupera da anestesia, servido um lanche, a gente já faz um laser, ele é liberado no mesmo dia para casa. Ele só não pode dirigir porque ele está retornando ali de uma sedação. Então, num dia, resolve, né? Mas depois tem um processo do pós. Então, até o 3º mês é aquela fase de cicatrização. Então, os fios, eles vão renovar. A gente implanta o enxerto. O fiozinho, eu falo que é a muda, né? Ela renova, mas a raiz, ela está lá e vai produzir este novo fio depois do 3º mês. Então, até 3 meses, os pacientes não vão ver ainda o resultado do procedimento. 6 meses, eu falo que é a fase da empolgação. Ele já vem metade ou mais do resultado, mas ele se conclui com um período realmente de 1 ano, que é o acompanhamento. A gente fica 1 ano acompanhando os nossos pacientes. E a partir de quando que ele pode ir, por exemplo, no salão, no cabeleireiro, para cortar o cabelo, uma coisa 7 assim? dias. Se ele quiser já dar uma paradinha. Assim, a maioria dos casos a gente realiza raspando, mas eu faço também a técnica sem raspar. Então, por exemplo, não vou citar nomes, mas alguns políticos que eu já operei, jornalistas, âncora, que tem a imagem ali, a gente pode fazer essa técnica. Então, não tem essa questão da raspagem. Então, não muda ali temporariamente a característica do paciente. Essa é uma pergunta que chegou aqui, eu ia fazer, mas você Já te antecipei. se adiantou. Se precisa raspar a cabeça. Tem alguns, por exemplo, esse paciente de hoje é muito grande. E quanto maior o caso, maior, quando a gente raspa, a gente consegue acelerar o tempo cirúrgico. Mas é um paciente, então eu faço questão de que seja técnica sem raspar. Aí, às vezes, a gente vai estender um pouco o tempo cirúrgico, a gente avalia cada caso. Mas é possível, sim. É uma técnica super avançada, poucos colegas no mundo fazem. A gente já fez em algumas pessoas aqui da mídia de Uberlândia. Então, personalidades. Isso. Que não, mas o fio renova também, retorna o crescimento, resultado final é com 1 ano. Mas não tem aquele fato de raspar, né? Alguns homens isso é algo que iria incomodar. É muito individual. Por exemplo, entra o transplante capilar feminino. Boa. O transplante, a gente também faz lá na clínica transplante capilar feminino e de sobrancelha. O feminino já é um caso que faz, por exemplo, tem indicações, redução de testa, ou a pessoa tem uma cicatriz, né, tem uma queimadura, tem uma alopecia cicatricial que dá para resolver ali, dependendo do caso, com transplante. Então, em muitos casos, as mulheres chegam lá querendo reduzir a testa, porque sente que a testa ela é maior, tem o bullying da testa também. Tem gente a questão do visagismo. Do visagismo. É isso daí. Então, teve gente que sofreu bullying a vida inteira por causa da testa e fala assim, eu não aguento mais diminuir minha testa. Então, faz o transplante feminino. E aí, o transplante feminino, imagina você raspar a cabeça de uma mulher. Não tem como, né? Ela ficar sem cabelo. Então, faz com a técnica sem raspar. O feminino faz só, aí a Thalita pode até explicar melhor, mas faz só uma cortininha aqui atrás, que fala, uma micro raspagem só aqui, na parte traseira, e tira dessa porção e coloca na frente. De forma que quando acaba a cirurgia, o cabelo dela solta e tampa normal de novo, né? Então não raspa o cabelo da mulher. Isso para a mulher deve ser mole, né? Porque mulher costuma se submeter a tantos procedimentos mais complexos, invasivos, né? até, né? É verdade, eu já estou acostumada. A maioria da parte cirúrgica, falar que 95% são homens. Mas eu também sou uma das que mais operam, que mais realiza transplante feminino. São poucos, é um transplante ainda que não é tão realizado, até pela demanda, ela é um pouco menor. Mas é muito diferente quando é mulher, porque os homens chegam no centro cirúrgico, né? Tem apesar de nós tomarmos diversas medidas para deixar os pacientes mais tranquilos, menos ansiosos, mas mulher é muito engraçada. Elas entram, bora, gente, vamos lá, vou deitar aqui, vamos começar. Né? E o homem, ele já... Fica mais à vontade, né? Não chega lá, estão tremendo, estão com medo. Mesmo que a gente faça tudo, eles estão até branco, assim, porque eu falo por mim, qualquer coisa que eu vou fazer é uma dor, um medo, né? O homem é muito fraco, né? A mulher é muito mais forte. E aí, até voltando, tem o transplante feminino, isso em mulher, e tem o transplante de feminilização também. Sim. Então, esses casos de pessoas que viram trans, né? Sim. Que aí ele quer ter um rosto mais feminino, a pessoa. Então, aí
como o homem tem o Isso, desenho olha. diferente do da mulher, então, por exemplo, o homem tem Até mostrando aqui, ó, pode o mostrar. Vinícius, olha, tá vendo que todos os homens têm esse ângulo aqui. Você tem também. Nós, mulheres, geralmente é uma linha mais arredondada. Ela faz um redondo, assim. Então, é diferente essa linha de implantação. Então, a gente pode modificar de forma que fique mais Pô, feminino. eu nunca percebi isso. Começa... Interessante. até... Ó, imagina o Vinícius com uma linha redondinha. Então, ia deixar o rosto Deixa mais dele feminino. muito delicado, né? Feminino. Eu não ia pegar bem um homem do seu tamanho. Não ia... E vai é ficar meio natural, diferente. isso é importante falar, que é natural e masculino ficar com uma certa entrada. É super natural. Até quem não tem calvície, com o passar dos anos, é normal ter um leve aumento dessa região. Porque às vezes os pacientes também, eles vêm com uma ideia irreal. Eu quero ficar com o cabelo igual fulano de tal. Então, que é um cabelo que não é compatível com a estrutura desse paciente. O paciente tem 60 anos e geralmente a calvície ela é um pouco mais avançada, a entrada é um pouco maior porque tem 60, 70 anos. Natural. Aí ele quer ter a linha que ele tinha quando tinha 20. Aí você fala, não, mas você tem uma idade de 60, né, um porte físico de 60, e você vai ter um cabelo de 20, não vai encaixar muito, né? Aí ela conversa, explica, desenha lá. Aí eles falam, realmente tem que ser um pouquinho mais acima a linha, né? Não pode ser tão baixo. E por isso que é tão importante tá com alguém que sabe fazer de forma correta certeza, e o desenho, o design, né? Do hairline, que fala, né? Da linha do cabelo. Porque o que a gente vê também, que a gente pega de outros lugares para corrigir tudo, chega um homem lá com a linha redonda. E não queria, né? Um homem que não queria. Ou chega com a linha toda... irregular, né? Toda esquisita, não tá num padrão. Ângulos são muito Os ângulos. E aí fica aquela coisa bem artificial que o pessoal chama de cabelo de boneca, né? Ou tá com cabelo de Playmobil, né? Eu falo Fica uma coisa que estranha. é uma E aí tem que corrigir. É uma responsabilidade muito grande. Pensa que todos os dias nós fazemos uma assinatura na testa dos pacientes. Então, eu falo isso para todos. Eu falo, olha a minha responsabilidade. Eu quero que você olhe no espelho todos os dias e fala, nossa... Ficou top demais, doutora Thalita. Carlesso arrasou aqui. Melhor escolha que eu fiz. Porque a gente recebe muitos pacientes que se olham todos os dias no espelho. Doutora do céu, olha isso aqui. Meu Deus, por que eu fui fazer? Então, por isso que essa escolha, ela é muito importante. Qualquer procedimento que a gente realiza. Mas ainda mais quando é a moldura do rosto. Então, é algo ali e é definitivo. Então, por isso que essa importância de escolha do profissional, da confiança, ela é muito importante. Porque em determinados casos, eu não sei se vale aqui essa observação, o homem é careca, não tem cabelo, não tem nada, de repente ele começa a ter cabelo, aparece cabeludo, essa coisa. Tem até um amigo nosso aí que até eu estranhei, até há pouco tempo. Ele pensou até em mudar a documentação, a habilitação dele. E a habilitação dele está na foto, carecão. E, de repente... Acho que foi seu pai que teve esse problema, não foi? Cabeludo. Não, foi um paciente meu que ele trabalha em cartório. Tem esse problema mesmo? Ele soube de mim porque ele atendeu um paciente meu. E aí ele viu no documento e ele falou, não, esse aqui não é você tá mais jovem hoje, coisa e tal. Aí ele falou, não, eu fiz transplante com a doutora Thalita Carlesso. Aí ele chegou para mim querendo fazer também. Mas essa questão da identidade, quanto mais calvo o paciente, realmente, mais diferente ele vai ficar. Mas como que vai ser esse diferente? Então, por isso tem que ser um diferente, por exemplo, um paciente de 60, ele sem a calvície, claro que vai aparentar ele ter uns 50, mas você vai aparentar mais jovem, mas ser condizente com a fase de vida Não vai dele. rejuvenescer, né? Como a pessoa às vezes pensa, né? Vai ficar mais jovial, mas ele não vai voltar a ter 20 anos de novo, 15 anos, às vezes, que o pessoal quer ter, né? Ele vai ficar compatível com alguém que tem cabelo da idade dele. Exato. E sempre que porque hoje mesmo, o paciente, ele tinha 46 anos, super jovem. Mas você olha a foto dele, você dá uns 70 anos pra ele. Então, aí é você, porque a calvície, ela deixa um aspecto da pessoa muito mais maduro. Eu tenho paciente de 28 anos que você dá 40. Porque, assim, já tá com um grau de calvície muito avançado. Tem o caso aí, nós já falamos, vocês já falaram aqui 2 vezes que eu anotei, alopécia. Alopécia é a falta completa de cabelo? Como é que é? Tem alguma coisa a ver com calvície ou não?
São termos sinônimos. Assim, alopecia é um termo mais médico, então o que significa queda de cabelo. Aí existem diversos tipos de alopecia. Por exemplo, a mais comum, que é a alopecia androgenética masculina, calvície do homem. Metade dos homens são calvos em diferentes graus. Calvície genética, ela é poligênica, tem diversos genes e é uma combinação. Não necessariamente o pai é calvo, o filho vai ser calvo. E tem outros tipos. Então, por exemplo, nas mulheres. As mulheres podem ter a calvície genética também, ou a alopecia androgenética feminina. Mas, por exemplo, a alopecia areata, que também foi muito falada, ela pode ter uma forma que é a alopecia areata universal, que a paciente ela pode perder, homens também, sobrancelhas, todos os fios do cabelo, todos os fios do corpo. Então, tem alguns graus, né, mais intensos desse tipo de alopecia. E tem vários subtipos. Alguns são mais raros, outros são muito comuns, como a calvície genética. E tem também o problema de a pessoa é submetida a intervenções de quimioterapia, de radioterapia, essa coisa toda, todo o cabelo cai, essa coisa. Isso não pode ser confundido, né, com alopecia, não tem nada a ver. Isso, mas o mecanismo ele é um pouco parecido. Por exemplo, a alopecia areata, que é aquela que pode cair todos os fios, você olhando uma paciente que tem alopecia areata, uma pessoa, você olhando, você não sabe se ela tem areata ou se ela sofreu, por exemplo, uma quimioterapia. E o mecanismo de ação é muito parecido. A areata é uma resposta da sua imunidade contra o seu cabelo. Então, a sua imunidade é uma doença autoimune. Ela começa a atacar o seu cabelo e a derrubar todos os fios. Já na quimioterapia, é a medicação, que, claro, tá atacando ali células cancerígenas, mas que acaba também danificando células do cabelo. Então, é algo muito abrupto. Então, podem existir alopécias similares. A gente chama até de alopécia por quimioterapia. Porque, às vezes, grande parte das pacientes recuperam os fios, né? Depois que passam pelo processo, são guerreiras. Tenho muitas no meu consultório. Mas, nem sempre esse fio ele retorna na cor. Às vezes, ele retorna todo grisalho, na textura. Então, pode mudar também a estrutura do cabelo após a quimioterapia. E nem sempre, infelizmente, ele volta por completo. Existem tratamentos que a gente pode fazer para estimular depois que essa paciente ela já estiver ali tratada, mas é algo que afeta muito a autoestima das pacientes. Inclusive, teve um estudo que colocou questões que afetam muito a autoestima. E as mulheres, elas falaram que elas preferem perder uma parte do corpo do que perder o cabelo. Que coisa. De tão intenso que é realmente ali o cabelo na autoestima das mulheres. Só para ilustrar, aliás, eu comentei antes da gente entrar aqui, eu fiquei sabendo ontem, pela internet, de um caso de uma vereadora de São Paulo, da capital. Ela usa uma peruca porque ela tem esse problema de alopecia. Inclusive, ela sofreu bullying violentos dentro da própria Câmara. Deu notícia na internet. Não sei se foi G1, onde é que foi. É um absurdo, né? E tem muitos casos de bullying, né, nessa área, por conta disso. Muitos mesmo. Tanto na genética a gente fala que são os homens, né, que não querem perder a piada ali comigo, mas tem muito preconceito. As pessoas não conhecem, né, não sabem que existe esse tipo de alopécia. E muitas vezes, algumas vezes, por exemplo, na areata, cai todos os fios do corpo. Então, não tem de onde transplantar. Então, o transplante ele não é uma opção. E aí, a prótese, as perucas ajudam na autoestima, né, da paciente, do paciente. Então, é algo muito importante, algo muito sério também. Gente, o nosso tempo já está meio no talo, mas está aí o tempo de vocês para falar sobre os próximos passos do Instituto Carlesso. Como é que está a expectativa? Expectativas estão altas, então cada vez mais trabalhar sempre com acolhimento, com uma medicina humanizada, com carinho, respeito, restaurando a calvície dos nossos pacientes, restaurando os cabelos dos nossos pacientes, e sempre pautados na ciência, na tecnologia e no amor ao próximo. Isso é importante. Esse cuidado é o que a gente preza muito. Inclusive, hoje tive reunião com a equipe para isso,
para sempre reforçar que o nosso foco é o paciente como um todo. Então, elas não estão lá para tratar doenças de cabelo ou fazer transplante. Então, é para cuidar do paciente de forma completa. Então, o Instituto Carles, que é instituto porque é assistência mais ensino, a gente tem uma filosofia de trabalhar. E a gente quer que essa filosofia impacte a vida das pessoas realmente que nos procuram. Porque a gente sabe, e a gente está presenciando isso todo dia, que quem nos procura, ele está realmente com um problema. Seja ele emocional, seja ele de autoestima, seja ele um problema só realmente estético e puramente. Mas ele está nos procurando porque ele tem uma questão a ser resolvida. E a gente quer fazer parte dessa transformação. Está buscando ajuda, né? Está buscando ajuda. Então, a gente quer fazer parte dessa transformação de uma forma impactante, né? Para a pessoa falar, nossa, existe o antes e o depois de eu ter ido lá na clínica. Então, a gente tem muito essa filosofia e aí a gente agradece aqui publicamente a confiança de Uberlândia no nosso trabalho, né? E o pessoal de Uberaba agora também, o pessoal da região de forma geral, porque muita gente da região nos procura. E fazer com que hoje, né, o Instituto Carles seja o maior centro de transplante capilar da região. Em número tanto em área construída, como em número de transplantes, número de atendimentos, porque a gente acredita que a gente está fazendo um trabalho que está realmente impactando a vida das pessoas. Então, obrigado à população do Triângulo Mineiro e até de outras regiões por confiar no nosso trabalho e pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo para sempre estar melhorando ainda mais a experiência de quem nos procura e fazer com que a sua vida seja transformada. Muito bom. Muito obrigado, doutora Carlita. Thalita. Foi ótimo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, né? Um dos maiores jornalistas aqui que nós temos aqui da região. Obrigado a vocês. Até do Brasil. Obrigado. Então, uma grande honra estar aqui no seu podcast. O prazer é todo meu. Encerramos mais este Doses de Saúde. Nos acompanhe em nosso canal no YouTube e no Spotify. Até a próxima.